Glória a Deus, bom dia a todos, amém. Então vamos lá, sem demoras, vamos ler a passagem que vai servir como base da mensagem nessa manhã. Convido você a acompanhar comigo no telão ou aí na sua Bíblia, o texto de Josué capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Então, Josué capítulo 1, de 1 a 9, já está aqui no telão, eu vou usar essa mesma tradução do telão, que diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, queridos? Bem, nessa manhã nós vamos meditar nessa passagem e vamos falar hoje sobre o chamado de Josué. Para você que está chegando hoje, nesses meses de julho e agosto, nós temos ministrado uma série de mensagens sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. O objetivo é ler passagens onde o Senhor chamou seus servos, explicá-las e aplicá-las nas nossas vidas. Nos cultos passados, nós já estudamos sobre o chamado do profeta Jeremias, o chamado de Abrão, ele ainda não se chamava Abraão, o chamado de Gideão, o chamado de Davi, e hoje o foco será o chamado de Josué. E como sempre, para entendermos a passagem, é necessário nós estudarmos o contexto da passagem. Eu quero dizer para vocês que durante 430 anos, o povo hebreu, os israelitas, os descendentes de Abraão, eles foram escravos no Egito. Quando os descendentes de Abraão chegaram no Egito, eles eram 70 pessoas. Em 430 anos, eles cresceram e se tornaram uma nação de mais de 1 milhão de pessoas. Quando eles saíram do Egito, da escravidão do Egito, eram 600 mil homens, fora as mulheres, fora as crianças. Então, nós podemos calcular aí talvez de 1 a 3 milhões de pessoas, mais ou menos isso. E Deus então os libertou da escravidão do Egito com mão forte, através das 10 pragas, os fez passar a pé enxuto pelo Mar Vermelho e os conduziu e os sustentou sobrenaturalmente durante 40 anos pelo deserto. E agora, nesse momento da história, chegou o momento de conquistar a terra prometida, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra que Deus prometeu aos seus antepassados, Abraão, Isaque
e Jacó. E trazendo isso para as nossas vidas, aqui nós já podemos extrair alguns princípios, algumas lições para as nossas vidas. A primeira coisa que eu quero dizer nessa manhã para a igreja é que os desertos que nós passamos não duram para sempre. Posso ouvir um amém aí, irmãos? Os desertos da nossa vida, eles não vão durar para sempre, eles não são permanentes. Então saibam, todos nós enfrentaremos momentos e períodos de deserto na nossa vida. Ou seja, períodos de sequidão, períodos de escassez, períodos de dificuldades. Então para nós o deserto pode ser um período de desemprego, de crise, de dificuldades financeiras, um momento de enfermidade, de doença, de luto, um momento de dor emocional, uma tribulação severa. Isso é o deserto para nós. Ou você pode passar por todas essas coisas de uma vez só. Mas o deserto, essa é a boa notícia, é um lugar de passagem. É um lugar de aprendizado, de crescimento, onde nós devemos nos tornar pessoas melhores, pessoas humildes. O deserto é um lugar onde nós aprendemos a depender do Senhor. Mas a boa notícia é que chega um momento em que o deserto acaba. Então nós entramos num período de conquista, de crescimento, um tempo de refrigério, um tempo novo para as nossas vidas. E é exatamente isso que esse livro de Josué nos ensina. Esse livro, ele apresenta Jesus Cristo como o nosso conquistador, como aquele que nos conduz à terra prometida. Deus nos dá a terra, mas cabe a nós conquistarmos o território que nos foi concedido pelo Senhor. Então, dessa forma, a palavra de Deus para a nossa comunidade hoje é uma palavra de conquista. Amém? Então é isso que Deus está dizendo a Josué: levanta, se anima, passa o Jordão, onde pisar a planta do teu pé, eu tenho dado a você como herança. Avança, Josué, não tenha medo, eu estou com você. Então, dessa forma, eu acredito verdadeiramente que nesse momento essa é uma palavra para alguns aqui, pessoalmente, eu acredito, tá? Quem vai julgar isso é você. Mas talvez Deus esteja dizendo para você agora, ó, levante, se anime, erga os teus olhos, o deserto acabou, começa uma nova fase na tua vida. Eu sustentei você nesse deserto com um propósito. Agora é um tempo de conquista. E para a nossa comunidade, eu encaro da mesma maneira. Deus está restituindo a nossa igreja, restaurando a CCNJ ao seu propósito original. Nós estamos sim entrando num tempo de conquista, de colheita, de avivamento, aquilo que foi predito pelo profeta Joel, uma passagem que se cumpriu no dia de Pentecostes, quando a igreja começou em Jerusalém, mas serve para nós hoje. Olha só, acompanhe comigo o que diz Joel 2, de 24 a 31, diz assim: e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível
dia do Senhor. Amém? Então chegou um tempo de prosperidade. É isso que Deus está dizendo para Josué, e é isso que nós devemos crer que está acontecendo conosco. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Então chegou um tempo de conquista. É isso que o livro de Josué nos mostra. Chegou o tempo de experimentarmos mais do Senhor, de sermos cheios do Espírito Santo. Então assim, a primeira lição que esse chamado de Josué nos ensina é que os desertos que passamos na nossa vida não duram para sempre. Amém? Eu estou no deserto, pastor Peter. Então creia, esse é um lugar de passagem, esse não é um lugar permanente. Todos nós enfrentamos e enfrentaremos períodos de deserto, períodos de sequidão, de escassez, de dificuldades, mas o deserto é um lugar de passagem, de aprendizado, onde devemos nos tornar pessoas melhores, pessoas humildes. É um tempo onde nós nos tornamos mais parecidos com Cristo e nós aprendemos a depender do Senhor. Então a primeira lição desse chamado de Josué é isso: os desertos que passamos não duram para sempre. A segunda lição, ela está nos versos 1 e 2 desse texto de Josué capítulo 1. Então olha só, vamos reler, diz assim: e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, olha só, Moisés estava morto. Vocês sabem, Moisés, ele foi o grande libertador. Ele foi o legislador, ele foi o mediador entre o povo de Israel e Deus durante os 40 anos no deserto. Ele é, sem dúvida, o maior nome do Antigo Testamento, um líder extremamente importante e usado pelo Senhor nesse período de peregrinação no deserto durante 40 anos. Mas agora ele morreu, e a palavra de Deus para Josué é: levante, Josué, assuma o seu posto, passe o Jordão, olhe para frente. O deserto ficou para trás, Moisés morreu, agora é hora de olhar para frente. Então qual é a lição que nós temos aqui nessa parte da passagem? A lição é: olhe para frente, chega de olhar para trás, não fique preso ao seu passado. O passado, ele serve como aprendizado, sim. Inclusive Moisés, antes de morrer, ele fez uma retrospectiva do que aconteceu com o povo nos 40 anos no deserto. Ele disse: olha, durante esses 40 anos, Deus humilhou vocês, Deus fez vocês passarem fome, depois os sustentou com maná, para que vocês entendessem que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. As sandálias de vocês não se gastaram, a roupa de vocês não se gastou nesses 40 anos. Ele te humilhou, ele te fez passar fome, para que quando você estiver na prosperidade, você reconheça que é o Senhor quem faz você prosperar, não é a força do teu braço. Então tem um aprendizado no passado, mas chega um momento que o passado tem que ficar para trás, e aí você tem que olhar para frente. Então a palavra de Deus para você hoje é: ei, chega de olhar para trás, pare de olhar para o passado. O problema é que as pessoas às vezes ficam presas, não só em coisas ruins do passado, elas ficam presas também em coisas boas, né? E eu vejo que esse é o impeditivo para que as pessoas avancem. Por exemplo, às vezes eu estou atendendo alguns casais e eu percebo que existem coisas na história desses casais que eles não conseguem deixar para trás. Eu digo: olha, enquanto isso não for deixado para trás, vocês não vão avançar. E é verdade, enquanto o cara ou a mulher não consegue deixar aquilo que passou para trás, eles não avançam. Eles não avançam, é como se o casal paralisasse. E se não deixar para trás, o casal vai se separar. Então, queridos, focar no passado é como você dirigir olhando no retrovisor.
você fatalmente baterá no carro da frente. Focar no passado nos paralisa, como a mulher de Ló. Lembra da mulher de Ló? Quando a mulher de Ló ela saiu de Sodoma e Gomorra, a ordem do Senhor era: não olhem para trás. E chegou um momento em que ela olha para trás. Nesse momento ela paralisa, ela foi transformada numa estátua de sal. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso que Salomão, em sua sabedoria, ele disse: olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Então o que Deus está dizendo para Josué, está dizendo para você hoje olhe para frente, deixe o passado para trás, veja o território que está diante de você, haja, avance, você está debaixo da minha palavra, atravesse o Jordão. Agora olha só, o detalhe aqui é o seguinte: o rio Jordão era uma fronteira entre o deserto do Neguebe e a terra prometida. Mas o rio Jordão, nessa época, ele estava transbordando. E aí eu pergunto, como atravessar o rio Jordão, transbordando, com animais, com crianças, com idosos, com gestantes? Como eles iriam atravessar a nado? Não tinha uma ponte, não tinha uma balsa, não tinha um ferry-boat, nada. Mas a palavra de Deus para ele era: atravesse esse Jordão. E eu já vou contar para vocês como eles atravessaram. Mas aqui nós podemos extrair já uma terceira lição. Então a primeira lição é que os desertos, eles não são permanentes, eles não duram para sempre. A segunda lição é: olhe para frente, deixe o passado para trás. E a terceira lição aqui é: não veja as circunstâncias. Amém? Não veja as circunstâncias. A maior desculpa que as pessoas dão para não realizarem a vontade de Deus são as circunstâncias. Não é verdade? As pessoas sempre estão arrumando uma desculpinha para não fazer aquilo que Deus quer que elas façam, né? Eu já falei aqui que se você esperar todas as circunstâncias estarem perfeitas para você fazer o que precisa ser feito, você nunca vai fazer nada, irmão. Você não vai fazer nada, você vai paralisar. Por exemplo, né, eu lembro quando nós estávamos assumindo aqui a comunidade como pastores presidentes, né, um irmão me perguntou: pastor, o que você vai fazer para levantar recursos, para fazer as coisas na igreja? Eu disse: eu vou cumprir a palavra, eu vou ensinar esse povo a ofertar e dizimar. Não vai ter artifício, não vai ter almoço, não vai ter bazar. Não que eu seja contra, a gente pode fazer, mas não é isso que sustenta uma igreja. Isso pode também ser feito. O que sustenta a igreja biblicamente é dízimo e oferta, eu falei. Vamos ensinar. E na época, a tesoureira aqui pode me corrigir, mas eu lembro que eu perguntei: quanto que tem em caixa? Acho que tinha pouco mais de R$700 em caixa, no caixa da igreja. O que é R$700 no caixa da igreja? Não é nada, irmão, né? Talvez pague a luz aí, a água e mais alguma coisa. Algumas pendências ficando para trás, enfim. E nós começamos a marchar, fazer o que precisava ser feito. Se a gente ficasse olhando para a circunstância, a gente não ia fazer nada. E essa semana eu falei: deixa eu calcular mais ou menos quanto que a gente investiu, assim, né, nas obras, nas reformas que a prefeitura exigiu e mais algumas coisas. Deu em torno de R$150 mil. Né? Para quem não tinha recurso, para quem não tinha condições nem de pagar as despesas mensais, fazer essa obra de R$150 mil mais ou menos, pouco mais talvez um pouco menos, enfim, né, com todas as contas em dia, com dinheiro no caixa, é milagre de Deus ou não é? Agora, se a gente ficasse olhando para as circunstâncias e dizendo: não tem dinheiro, a gente ia fazer o quê? Fechar as portas, irmãos. Essa que é a verdade. Então essa é uma das maiores desculpas, e eu sei que muitos aqui dão, né, para não realizar o que precisa ser realizado, né? Por exemplo, vamos pensar no próprio dízimo e oferta, né? As pessoas têm o hábito de falar assim: pastor, não estou dando meu dízimo ainda porque eu estou com muita conta para pagar, sabe, pastor? Né? Quando eu quitar todas as minhas contas, eu vou dar o dízimo. Nunca vai dar, irmão. Nunca vai dar, né? Porque o dízimo também é uma conta que você tem.
para com Deus. Deus não te põe ali no Serasa, nada disso, Ele não manda nenhuma carta para a tua casa, Ele não faz nenhuma ligação para você, mas é uma dívida. Está lá em Malaquias, né? Malaquias lá diz que o povo estava roubando Deus, e o povo perguntava, no que te roubamos? Deus diz, nos dízimos e nas ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrirei as janelas dos céus, e por vossa causa repreenderei o devorador. Então o devorador não adianta orar, repreendo você, devorador, na minha vida. Não, quem repreende o devorador é Deus, irmãos. Quando? Quando você dizima, quando você oferta, né? Então, essa história é história para boi dormir, como a gente fala, né? De ficar colocando desculpa para não fazer o que precisa ser feito nas circunstâncias, até porque se você está com muita dívida, a responsabilidade é tua, né? Quem mandou gastar mais do que ganha, por exemplo, também, né? É um exemplo. Então, ou a gente põe a casa em ordem, faz o que precisa ser feito sem olhar para as circunstâncias, ou a gente nunca vai fazer nada. É assim que funciona. Então, se Josué ficasse olhando para o Rio Jordão transbordando, não, ele foi obedecer a palavra de Deus. Então, vamos lembrar das maiores desculpas dadas pelas pessoas para não realizarem a obra de Deus. Moro longe, uma delas. Você pode morar longe, mas você dá um jeitinho para as coisas que você quer. Não tenho carro, outra delas. Dá um jeito, irmão, pede carona, faz qualquer coisa. Terceira, não tenho dinheiro, né? Dinheiro é uma grande desculpa. Quarto, não tenho tempo. Essa é pior, né, irmão? É pior, não tenho tempo, né? Porque tem tempo para tanta coisa. Estou desempregado. Meu marido não deixa. Minha mulher não quer. Ah, sabe o que é, pastor? Meus filhos. Tenho que cuidar dos meus filhos. Todas desculpas ligadas às circunstâncias. Algumas aqui são mais ou menos boas, né? Quando a questão de família, por exemplo, a gente sabe da importância que Deus dá para a família, né? Mas não é desculpa também. Não é desculpa. Até sugiro, né, ler um livretinho aí do pastor Luciano Subirá, que ele fala sobre servindo a Deus em família. Então ele vai falar de pessoas que, por causa do ministério, negligenciam a família e perdem a família, isso é errado, né? A pessoa cuida tanto da igreja, do ministério, tal, que esquece da família. Mas ele fala de pessoas também que cuidam tanto da família, que esquece do ministério. Tem que ter um equilíbrio. É possível, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou cuidar da minha casa e vou servir a Deus. Vou fazer a obra que Deus me chamou para fazer. Né? Certa vez um cara chegou para Jesus e disse, Jesus, eu vou te seguir, mas primeiro eu preciso enterrar meu pai. O que Jesus disse para ele? Deixe que os mortos enterrem os mortos. Você vem e me segue, prega o reino de Deus. Né? Não deu moleza para ele, não. Então as circunstâncias eram difíceis aqui. Passar o Jordão não seria fácil. Repito, Josué capítulo 3, versículo 15, diz que o rio Jordão transbordava em suas ribanceiras, em suas margens. Mas eles fizeram o que Deus manda. Então faça o que Deus manda e Ele vai fazer o milagre. Sabe como eles fizeram para atravessar o rio Jordão? Deus deu a direção, falou, pegue os sacerdotes levando a arca do Senhor. Eles vão andar 1 quilômetro na frente do povo para que o povo possa ver os sacerdotes. Os sacerdotes vão andar e eles vão pisar nas margens do rio. Quando eles pisarem na margem do rio, o rio vai cessar de correr. A água para baixo deles vai ir para o mar e a água que parar ali vai voltar, retroceder e fazer uma parede de água. E eles obedeceram. Os sacerdotes foram com a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, 1 quilômetro na frente do povo. Quando os sacerdotes pisam na água do Jordão, a água para de correr e retrocede. E faz uma parede de água numa cidade chamada Adã, que eram alguns metros ou alguns quilômetros para cima daquele ponto em que eles estavam. E aí todo o povo de Israel atravessa a pé enxuto. E os sacerdotes ficam ali, onde o rio corria, até que a última pessoa passasse. Quando a última pessoa passa, eles saem ali do local do rio, antes disso até eles fazem um altar ali, trazem 12 pedras, enfim, fazem um altar e quando eles saem, a água volta a correr normalmente. Então veja, quando você está debaixo de uma palavra de Deus, as montanhas se transformam em planícies, o mar se abre, os recursos vêm. Porque o capital do cristão, o capital da igreja, não é o dinheiro, é a fé, irmãos, é a fé.
Os nossos recursos, eles são recursos sobrenaturais. Jesus disse que se você tiver fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar e ele passará, nada vos será impossível. Então a palavra de Deus é levante agora. Deus diz para Josué, levante agora, passe esse Jordão. Chega de desculpas, chega, não fale, não traga para mim desculpas para você não realizar aquilo que Deus quer que você realize. Essa é a terceira lição desse texto. Quarta lição, haja, avance. Vejam que o milagre ele foi feito por Deus, mas quem pisa nas águas somos nós. Nós somos os agentes do milagre. Ouçam, olha só, não existe colheita sem semeadura. Não existe resultado sem investimento. Não existe avivamento sem humilhação, quebrantamento, oração. Não existem almas salvas sem evangelismo. O resultado sempre é fruto de trabalho. Na verdade, o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, né, irmãos? Nas outras áreas, não tem como você ter sucesso sem ter trabalho. Agora, é claro que esse trabalho aqui é um trabalho no Senhor, mas nós precisamos nos levantar e avançar. Nós precisamos nos levantar e agir. Resultado é fruto de trabalho. Amém? Então, a quinta coisa, a quinta lição que eu posso extrair dessa passagem é ação. Haja, avance. Quinta lição, olha só, versículos 3 e 4 de Josué 1. Vamos reler, diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o mar, até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Então veja que Deus dá o território para Josué, fala, o teu território vai ser esse. Então a quinta lição é: tenha uma visão clara do seu território. Nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para nós, ter uma visão daquilo que Deus tem para mim. Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? O que Deus espera de cada um de nós? O que Deus tem para mim de maneira pessoal? Quando nós somos a pessoa certa no lugar errado, as coisas não vão avançar. Por isso nós precisamos ter clareza, o que Deus espera de nós. Vocês estão entendendo ou não? É clareza. Então o chamado de Deus para os seus servos sempre foi um chamado que trouxe clareza. Então eu particularmente, eu sei qual é o meu chamado. Eu tenho dito, eu tenho uma missão com essa comunidade. Minha missão é reestruturar, é organizar esse trabalho para que esse trabalho avance. O que vai acontecer depois eu não sei, mas o meu chamado é aqui, entendeu? É aqui, não é um chamado para fora. Nunca me senti, por exemplo, um missionário, né? É claro que a gente quer estender futuramente, ter outras congregações, mas eu nunca me senti um missionário. Mas tem pessoas aqui que talvez tenham um chamado missionário. Agora o chamado é teu, não é meu. Pastor, você me abençoa? Claro. Você nos ajuda financeiramente? Pô, claro, dentro das nossas condições sempre vamos ajudar. Mas o chamado é teu. Que teve pessoas que chegaram, você, parece que não tem esse chamado. Não tenho mesmo, esse chamado não é meu, o chamado é aqui. Agora, se você tem um chamado para ir para outra nação, para outro lugar, o chamado é teu, você precisa ter clareza. A gente está aqui para te abençoar. Agora, quem tem que correr atrás é você. É um exemplo. Então, se eu não tenho clareza do meu chamado, isso aí vai fazer com que eu, ande errante por aí de qualquer maneira. Então, um quinto ponto aqui é você ter clareza, é você saber qual é o teu território. Sexta lição, seja forte, seja corajoso, não desanime. Vejam que por 3 vezes Deus anima Josué. Olha só, versículos 6 e 7. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. E aí no versículo 9, não vou ler agora, mas ele diz novamente, tem bom ânimo. Então por 3 vezes, Deus, ele anima Josué. Ele diz, seja forte, corajoso, não desanime,
tenha bom ânimo. Então a palavra de Deus para você, ei, levanta-se e tenha bom ânimo, irmão. A pior coisa que existe é você lidar com pessoas desanimadas, não é verdade? Quem é líder aqui, quem lidera a equipe, deve saber disso. Pessoas covardes, pessoas incrédulas. Lembra daquele desenho antigo do Lipe, do Hard ou não? Lembra ou não? O Lipe era o leão animado, otimista, e o Hard a hiena pessimista. Né? O jargão do Hard era: ó céus, ó terra, ó azar, não vai dar certo. Era isso que ele falava, né? E o Lipe animado. Quero dizer para vocês que é comprovado até nas pesquisas, né? Existe um livro de um PhD, de uma faculdade americana, chamado Martin Seligman. O livro dele é intitulado Aprenda a Ser Otimista. É da psicologia positiva. Nesse livro, ele comprova através de pesquisas que pessoas que são otimistas, que desenvolvem a crença de que as coisas vão dar certo, elas têm uma probabilidade muito maior de sucesso. Então, se você é otimista, se você tem bom ânimo, isso não garante o teu sucesso. Pode ser que muita coisa dê errado na sua vida, mas você ser pessimista, você ser desanimado, você ser uma pessoa covarde, garante o teu fracasso. Isso eu afirmo com convicção, né? Então, por isso que Jesus, certa vez, chama a atenção dos discípulos, né? Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Então, você que é pessimista, tem um espírito de hard, olha, que Deus tenha misericórdia de você, mude essa tua mente, né, essa tua visão, essa tua configuração mental, para que você alcance resultados na sua vida, senão nunca vai alcançar. Então seja forte, seja corajoso, não desanime, tenha bom ânimo. 7ª lição, dedique-se ao estudo e à meditação da palavra de Deus. Olha só, versículo 8 de Josué 1. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então vejam que a meditação na palavra de Deus é determinante para que Josué seja bem-sucedido. Então o ponto aqui é: dedique-se ao estudo e à meditação da palavra de Deus. A fé, queridos, preste atenção, ela precisa ser na palavra de Deus. De nada adianta você crer numa mentira. Tem pessoas que têm fé, elas creem verdadeiramente, mas a fé delas está num fundamento errado. Então não é só ter fé, é você ter fé no princípio correto, na verdade. Não é verdade? Eu, antes de me converter, eu tinha fé, mas a minha fé era num fundamento errado. Por exemplo, eu buscava outros mediadores, né, para talvez falar com Deus. Não, existe só um mediador. A Bíblia fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então eu tinha fé, eu acreditava em Deus, mas a minha fé era numa mentira, era numa heresia, e essa fé estava me levando para o inferno. Então, eu quero dizer para você que o inferno está cheio de pessoas que têm fé, só que elas tiveram fé em princípios errados, em heresia. Veja a importância da meditação, do estudo da palavra de Deus. Em nossa igreja, queridos, nós temos procurado ser fiéis a essa palavra, né? Então, puxa, nossa igreja não tem ar-condicionado, sinto muito por isso, né? Um dia vamos ter, se Deus quiser. Então você passa frio aqui no inverno, você passa calor no verão, né? Um dia, se Deus quiser, vamos ter ar-condicionado, né? Também peço perdão, a gente não tem uma cadeira estofada para você, né? Um dia vamos ter, né? Se Deus quiser também. Puxa, a gente não tem um painel de LED, cara, né? O nosso som é um som antigo, né? Mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus tem sido pregada com fidelidade, irmão. Eu louvo a Deus porque você não vem aqui por causa dessas outras coisas, você vem aqui por causa da palavra, em nome de Jesus, amém? E aí vamos ser fiéis à palavra e talvez um dia a gente tenha essas coisas. Mas eu digo mais, meu conselho para a igreja,
Quer ser bem-sucedido na vida? Leia, medite, preencha a sua mente com a palavra de Deus. Não caia na mentira de que estudar a Bíblia vai fazer você se desviar do caminho. Inclusive, um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia é 2 Coríntios 3,6. A última parte do versículo, que diz: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A maioria dos pastores interpreta esse texto totalmente equivocadamente, digamos assim, de maneira equivocada. Entendem que você estudar teologia, você estudar a palavra, vai fazer com que você se desvie do caminho. Não pode ter muito, não. Você tem que andar no Espírito. É o Espírito, é o Espírito. Só que você vai ver o contexto dessa passagem, não tem nada a ver com isso. Interpretação totalmente errada, e peço perdão quando isso foi falado aqui, peço perdão para a igreja, né? Se isso foi já ensinado aqui na igreja. O contexto da palavra está falando da aliança da letra, aliança da lei escrita em tábuas de pedra. Essa aliança da letra, ela traz morte, porque a lei mostra que você é pecador e que se você não cumprir toda a lei, você vai para o inferno, você vai morrer. O salário do pecado é a morte. Então, a aliança da letra traz morte, olho por olho, dente por dente. Mas a aliança do Espírito, feita em Cristo Jesus, ela traz vida, ela te vivifica. Você nasce de novo, você é uma nova criatura. E aí, claro, no Espírito você consegue obedecer à aliança da letra, que é a aliança da lei, porque a lei é boa, o mandamento é justo, o mandamento é bom. Mas não tem nada a ver com estudar teologia, irmão. Agora, a maioria dos pastores interpretam dessa maneira: estudar teologia vai te matar. Texto fora de contexto. Se isso fosse verdade, precisaríamos jogar fora metade da Bíblia. Josué 1,8 teríamos que jogar fora, né? Josué 1,8, Deus está dizendo: estuda teologia. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e você vai ser bem-sucedido. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas estão sempre verdes, e tudo que ele fizer prosperará. Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, é todo dedicado à palavra, à lei do Senhor. Salmo 119, versículo 9, como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se isso fosse verdade, vamos jogar fora 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Vamos jogar fora 2 Timóteo 2,15, que diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Vamos jogar fora Mateus 22, 29, onde Jesus diz: vocês erram por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Não conhece a palavra, nem o poder, vai errar. Vamos jogar fora Oséias 4, 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então o problema, queridos, e aqui eu quero expor os falsos profetas, que são muitos nessa nossa geração. Sabe por que alguns pastores não querem que você estude teologia? Porque você vai questionar, você não vai mais ser enganado. Aí o falso profeta não pode mais te enganar, porque você tem conhecimento da verdade. Agora, enquanto você não tem, você vai ser enganado. Pessoas que adquirem o conhecimento correto, estou falando do conhecimento correto da palavra de Deus, são questionadoras, não engolem qualquer coisa. Por isso que alguns odeiam estudos bíblicos, né? Lembra, eu ouvi um dia o comentário de um pastor que repreendeu o demônio do estudo bíblico. Repreender o demônio do estudo bíblico não é bíblico. Sabe por quê? Claro, ele deveria ter pessoas na igreja dele que estavam estudando a Bíblia, começaram a questionar a teologia dele.
Aí repreende o demônio de estudo bíblico, né? Vamos trazer só a revelação aqui, muito mais fácil. Agir na subjetividade, né? Ah, Deus falou, Deus falou, Deus falou. Não, Deus falou, então a Bíblia. É por aí. Então é isso que Deus está dizendo para Josué. Então eu desejo sinceramente que todos vocês amem a palavra de Deus. Comam, se alimentem da palavra de Deus, meditem, estudem, questione com base bíblica a minha vida, a nossa vida, quando nós estivermos errados. Porque somente esse é o caminho para uma vida bem-sucedida em Deus. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então finalizo aqui a mensagem, revendo os pontos aqui. Primeiro ponto, os desertos que passamos não duram para sempre, amém? Olhe para frente, chega de olhar para trás, não veja as circunstâncias, haja, avance, tenha uma visão clara do seu território, seja forte e corajoso, se anime, bom ânimo, não desanime, dedique-se ao estudo e à meditação da palavra de Deus. E só para constar, não esqueça, o Senhor está com você. Finalizo com o versículo 9 do texto, o último versículo. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Vamos ficar de pé. Quero chamar a equipe de louvor aqui à frente.